pessoal, tudo bem? Professor Marciano Xavier. Hoje a nossa aula será sobre prisão cautelar, tá certo? Antes de mais nada, eu gostaria aqui de exprimir meus sentimentos a esse trágico acidente que levou, né, a esses que envolveram-se nesse acidente, que levou a nossa querida Marília Mendonça e mais 4 colegas, tá certo, dela. Então aqui fica aí o meu sentimento, com a permissão dos senhores, tá certo? Descanse em paz, Maria Mendonça, descanse em paz todos os outros 4, tá bom? Vamos lá, senhores, então. Prisão provisória, prisão processual, prisão cautelar, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para os senhores o seguinte, que a Constituição Federal, ela coloca como regra a liberdade, tá bom? Ou seja, o sujeito, né, a rigor, só será submetido à prisão, em regra, após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Quero dizer, na fase da execução da pena, tá certo? O sujeito responde ao inquérito policial, responde ao processo, no final sai uma sentença, condenou, colocou num regime fechado. Aí o sujeito, então, após o trânsito julgado, começa a executar a pena, tá certo? Essa é a regra. Toda regra tem exceção. Então, senhores, a prisão que ocorre após a sentença condenatória, a prisão que ocorre após a fase recursal, o sujeito teve a oportunidade de entrar com os recursos pertinentes, tá? E após toda essa fase de recurso, transita-se em julgado e inicia a fase de execução. Essa prisão é chamada de prisão-pena, prisão definitiva. Por quê? Porque o sujeito já está cumprindo, então, a sentença condenatória, reprimenda o que foi especificado na sentença. Muito bem. Mas, professor, é possível, antes da sentença condenatória, o sujeito, na fase do inquérito policial ou na fase do processo, ser preso? Sim, é possível. Apesar de a regra ser que a prisão é na fase da execução, é possível, como exceção, que a prisão ocorra na fase do inquérito policial ou do processo. Esse é o nosso tema, esse é o nosso objeto. Aquela prisão que ocorre antes da sentença condenatória. Aquela prisão que não tem o objetivo de executar a pena. Portanto, fixado essas premissas, vamos então ao nosso tema, tá? Prisão provisória, prisão processual, prisão cautelar. Conceito: é a prisão que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. É a prisão que ocorre antes da fase da execução da pena, tá certo? É a prisão que ocorre na fase do inquérito policial, é a prisão que ocorre na fase da ação penal. Ora, no inquérito ou no processo, não temos sentença ainda. Excepcionalmente, o sujeito pode ser preso preventivamente, temporariamente ou preso em flagrante. Essa é a nossa prisão provisória, processual e cautelar. Por que fala provisória, professor? Porque não é uma prisão execução, não é uma prisão destinada a executar a pena. Por que é uma prisão processual? Porque não é na fase da execução da pena. Por que é uma prisão cautelar? Porque o objetivo dela não é a execução da pena. O objetivo dela é proteger o processo, né? Porque o sujeito está ameaçando testemunha, porque o sujeito não quis entregar o passaporte, né? É uma cautelar, é uma proteção à instrução criminal, tá? Ou é para que o sujeito cesse a continuidade de um delito, no caso, por exemplo, de uma prisão em flagrante. Portanto, então aqui, prisão provisória, prisão processual, prisão cautelar, o conceito é esse, é aquela prisão que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tá bom? Espécies: quais os tipos de prisão cautelar, processual ou provisória? Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. São essas 3 espécies, tá bom? A minoritária, a doutrina minoritária entende que a prisão em flagrante, na verdade, não é uma prisão cautelar, é uma prisão
cautelar. Para a prova, você pode colocar a prisão em flagrante como uma espécie de prisão cautelar, tranquilo, porque é assim que pensa, assim que orienta a maioria, tá bom? Muito bem. Então, nós temos 3 espécies de prisão provisória, prisão processual, prisão cautelar. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Como é que cai isso na prova para você, já entrando então? Sobre a prisão cautelar, indique a alternativa correta. Letra A. Constitui espécie de prisão cautelar a prisão preventiva, a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão decorrente de pronúncia. Falso? Então, cuidado, ó. Aquela prisão decorrente de pronúncia não é espécie de prisão provisória, porque não existe mais, tá bom? Como é que era isso antigamente? O sujeito era pronunciado, e pronúncia é uma decisão que manda o cara para o júri, o sujeito era pronunciado, em consequência dessa decisão de pronúncia, ele era submetido ao cárcere, tá certo? Negativo, não tem mais essa prisão automática. Só porque foi pronunciado, já é preso preventivo, já é encarcerado para guardar o júri preso. Negativo. É possível, professor, fixar, é possível decretar uma prisão na pronúncia? É possível, mas o juiz tem que fundamentar. O juiz tem que, então, indicar os elementos da prisão preventiva. O que eu estou dizendo é que não constitui espécie de prisão provisória, cautelar ou processual a decorrente de pronúncia. Se isso cair na sua prova, você pode riscar. Isso não existe, tá certo? Isso é falso. Também não é mais, não constitui espécie de prisão provisória aquela prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, tá certo? Ou seja, o sujeito é condenado a 20 anos de prisão por um crime, por exemplo, de latrocínio, tá certo? Responde o processo solto em decorrência da condenação, mesmo estando no seu direito de recorrer, ele é submetido à prisão só porque foi condenado a uma pena superior a 8 anos. Automaticamente, já decreta-se a prisão dele. Não, isso também não existe mais, tá bom? Então, você cai em letra B. Constitui espécie de prisão cautelar a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Falso. Não pode ter mais, tá bom? Se o juiz verificar a necessidade de uma prisão, quando o juiz sentenciar o sujeito, ele tem que apontar os requisitos da prisão preventiva, requisitos esses que nós estudaremos, tá bom? Então são 3 espécies de prisão cautelar: prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. É evidente que com o pacote anticrime, tá bom? O sujeito que for condenado pelo tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos, o juiz presidente do tribunal do júri poderá, já na sentença, lá no júri, decretar a prisão. E o sujeito, ele apresenta-se solto lá no júri, é condenado de 15 anos para frente, ele já pode sair dali preso. Sim, porque é uma exceção colocada pelo pacote anticrime, tá bom? Que é aquela prisão decorrente, melhor, uma prisão, é uma sentença condenatória no tribunal do júri a uma pena de 15 ou superior. Professor, é obrigado o juiz a decretar essa prisão? Não, não é obrigado. O juiz pode, inclusive, conceder o direito de recorrer em liberdade, tá bom? Como nós estamos falando, não estamos falando de tribunal do júri, mas já fica essa observação para você, estamos falando de prisão cautelar, está aqui a 3 espécies de prisão cautelar: prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Professor, a prisão domiciliar o senhor não colocou aqui. É verdade, porque a prisão domiciliar está dentro da prisão preventiva. Decreta-se a prisão preventiva do sujeito e recolhe ele em seu domicílio por uma das hipóteses previstas no artigo 318, que inclusive nós estudaremos, tá bom? Princípios, características da prisão provisória, prisão processual ou prisão cautelar, que os examinadores já vêm cobrando isso no concurso. Quais as características dessa prisão?
E eu quero chamar a atenção dos senhores que você nunca deve perder de vista que a prisão provisória, né, nós temos uma prisão porque o sujeito foi condenado e transcorreu toda a fase recursal e agora ele está cumprindo a pena. Não é isso que nós estamos estudando. Isso é uma prisão execução. Então você tem em mente que a prisão provisória é aquela que ocorre antes da sentença condenatória, seja na fase do inquérito, seja na fase do processo. Estas prisões que ocorrem nestas fases, elas apresentam algumas características, alguns princípios que nós estudaremos agora, tá bom? Quais são eles? Princípio da jurisdicionalidade. Princípio da jurisdicionalidade. Ou seja, pessoal, a prisão provisória, salvo a prisão em flagrante, depende de ordem da autoridade judiciária. A prisão em flagrante não, mas a prisão temporária, a prisão preventiva, precisa de ordem judicial. Daqui então nasceu então, isto significa o princípio ou a característica da jurisdicionalidade, ou seja, toda prisão, exceto a prisão em flagrante, depende de ordem judicial. Isso está onde? Está lá no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Olha lá, ó. Ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido de lei. Ou seja, para ter uma prisão, precisa de ordem judicial. A menos que seja uma prisão em flagrante, a menos que seja uma prisão militar. Eu sou um soldado, você é meu comandante, eu desrespeitei você, instaura-se um procedimento administrativo e no final me condena a 10, 15, 20, 30 dias de prisão. Tudo bem, aí é uma prisão administrativa lá no âmbito militar, tá bom? Senhores, o princípio da jurisdicionalidade se aplica, então, porque a prisão depende de ordem judicial. Professor, mas a prisão em flagrante não depende de ordem judicial. É verdade. A prisão em flagrante, ela não depende de ordem judicial. Porém, e nós estudaremos isso, quando o delegado lavra o flagrante, o delegado encaminha toda a documentação para o juiz. E o juiz, lá na audiência de custódia, vai analisar a regularidade da prisão. Se o sujeito continua preso, vai converter em prisão preventiva, se tiver requerimento do MP, né, ou representação da autoridade policial, ou vai conceder a liberdade provisória, não é isso? Com ou sem fiança, ou vai relaxar a prisão, se considerada ilegal. Ou seja, até mesmo a prisão em flagrante acaba submetendo ao princípio da jurisdicionalidade, porque ao final precisa de uma manifestação do juiz, tá bom? Tá aí então o primeiro princípio, característica da cautelar, jurisdicionalidade. A outra, contraditório. Contraditório. O artigo 282, salvo o melhor juízo, lá pelo parágrafo 3º, 4º ou 5º, não me lembro, né? Ele diz o seguinte, que salvo em caso de urgência, a outra parte será intimada para manifestar em 5 dias sobre uma cautelar, seja uma medida cautelar, né, ou seja uma prisão cautelar. Evidentemente que no caso de prisão, né, pessoal, tendo em vista aí a necessidade do sigilo, o juiz não vai, em regra, intimar o sujeito investigado ou processado para dizer o que ele tem a falar sobre o pedido da prisão do Ministério Público ou do delegado. Mas, nem por isso, não posso dizer que a prisão cautelar não tem o contraditório. Tem sim, porque mesmo depois de decretada a prisão, o sujeito pode, né, rebater aquele decreto preventivo. Por exemplo, imagina que decretou-se a prisão preventiva do Marcelo Xavier. Você é meu advogado, você pode, dizer, não há requisitos da prisão preventiva do Marcelo Xavier, porque o fumus comissi delicti não está presente, porque ele não é o autor do fato, sequer há contra ele indício de autoria, porque ele não estava no local do fato nesse dia. Olha aqui a prova de que ele estava no exterior, de que ele estava viajando. Era impossível ele praticar esse roubo. Ora, de certa forma, há um contraditório, ainda que postergado, ainda que a posteriori, ainda que diferido. Tá bom? Princípio do contraditório.
provisionariedade, característica ao princípio da provisionariedade. A prisão processual cautelar ou provisória perdura enquanto não for proferida a medida principal. Ora, senhores, imagina que o sujeito está respondendo a inquérito policial. Imagina que o sujeito está respondendo a processo. Qual é a medida principal? Aquela que decorre de uma sentença. Ora, o sujeito que teve a prisão preventiva decretada, tá certo? Essa prisão preventiva, ela perdura e ela é provisória por isso, porque enquanto não ocorrer uma medida na ação principal, qual que é a medida principal aqui? Ó? A sentença, ela perdura. Saiu a sentença, por exemplo, absolvendo o sujeito, automaticamente cai a prisão, porque ela é provisória. Ora, saiu a sentença, o sujeito não recorreu, entrou na fase da execução, o que era uma prisão provisória, ela passa a ser uma prisão definitiva, porque o sujeito já está, nesta hipótese, cumprindo pena. Ou seja, aí então está a característica da provisoriedade. A prisão cautelar, a prisão provisória, a prisão processual perdura enquanto não ocorrer a medida na ação principal, a medida principal que seria a sentença, tá bom? A outra característica... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos, para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct, porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.